Vamos lá, galera. Eu já tô há um tempinho para poder gravar esse vídeo aqui para vocês, tá? A gente vem durante o ano inteiro reclamando muito, pegando no pé pesado dos nossos laterais esquerdos, né? E muitas vezes com razão. Só que eu comecei a observar ao longo dos jogos, já que eu faço todas as anotações de pré-jogo, pós-jogo, tudo mais, que a nossa lateral direita também estava sendo um problema nessa equipe do Fluminense. E resolvi parar tudo aqui um dia, isso na verdade não durou um dia, durou alguns dias, para fazer um levantamento para vocês, comparando os números da lateral esquerda com a da lateral direita. E aí, galera, o resultado é surpreendente. Você vai se surpreender com o que eu tô trazendo para você aqui hoje, tá? De verdade. Fica até o final do vídeo, não é clickbait, chamada para você assistir o vídeo todo não, tá? Se você quiser realmente parar e entender o que está acontecendo com essa equipe do Fluminense e entender qual é a nossa maior deficiência, qual é a nossa maior carência, eu sugiro que você fique até o final desse vídeo, tá? De preferência, pega caneta e papel, se você quiser anotar e acompanhar comigo aqui para depois você ficar pensando, porque esse vídeo aqui vai fazer você pensar, ok? Antes de eu começar a falar tudo, e aí a gente vai mergulhar aqui dentro dos números, eu queria pedir para a galera que está chegando agora no canal se inscrever. Óbvio, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense, de outros clubes também. Se você gosta do Fluminense, se você gosta do meu trabalho, seja muito bem-vindo. Então se inscreva no canal, metralha no like. Galera, esse vídeo deu um trabalho. Vocês não fazem ideia do trabalho que deu. Então acho que eu mereço o seu like. Então deixa aí. Deixa um comentário também. Vamos interagir sobre esse vídeo, tá? Porque eu fiz com muito carinho para vocês. Eu, assim como você, como torcedor, também reclamei bastante da lateral esquerda ao longo dessa temporada. Só que eu comecei a perceber que eu falei, caramba, será que é isso mesmo? Será que uma parte de nós, né, da torcida tricolor, a gente não tá pegando um pouco no pé de alguns jogadores e isentando outros de críticas? E eu cheguei à conclusão de fazer esse levantamento, tá? Então vamos lá, galera. Eu poderia fazer essa comparação aqui de diversas formas, tá? A forma que eu escolhi de trazer para vocês foi comparar o jogador da lateral esquerda que mais tem jogos no Campeonato Brasileiro. Lembrando que esses números aqui são do Campeonato Brasileiro, ok? Campeonato Brasileiro, temporada 2021, que é o campeonato que a gente está em disputa, ok? Então eu peguei o jogador que mais jogou pela lateral esquerda, que foi o Egídio, 15 jogos, com o lateral direito, que jogou mais partidas nesse Campeonato Brasileiro, Samuel Xavier. Exatos 15 jogos também. Então a comparação é perfeita, porque a quantidade de jogos é igual. Então vamos fazer um X1 do Samuel Xavier com o Egídio? O Egídio a gente pega no pé demais. Samuel Xavier, de 2 a 3 jogos para cá, que eu tô escutando algumas críticas em relação a ele. Mas até então, ninguém falava nada do Samuel Xavier. Eu fico muito à vontade, porque eu sempre fui contra a contratação do Samuel Xavier. Quem acompanha aqui o canal desde o início sabe, e tem vídeo gravado também. Você pode ir lá e assistir, que você vai ver que desde dezembro do ano passado, quando começou o burburinho em janeiro, da contratação do Samuel Xavier, eu era contra, tá? Mas vamos no X1 entre eles? Vambora, galera. 15 jogos cada um, tá? O Egídio, ele por 2 vezes, ele fez parte da seleção da rodada. Ou seja, foi o melhor lateral esquerdo da rodada do Campeonato Brasileiro. Samuel Xavier nunca fez. O Egídio tem 0 gol marcado e o Samuel Xavier também. Nenhum dos dois marcou gol. O Egídio tem 2 assistências. O Samuel Xavier, nenhuma. O Egídio, ele tem 4 grandes chances criadas nesse Campeonato Brasileiro. O Samuel Xavier tem nenhuma. O Egídio, ele tem 1.3 passe decisivo por jogo. Aquele passe que cria uma oportunidade de gol, né? O Samuel Xavier tem 0.2. Olha bem, hein? 1.3 para 0.2. Vamos continuar aqui, galera. O Egídio, ele tem 81% de eficiência nos passes. Já o Samuel Xavier tem 83%, tem 2% a mais, tá? Então, o primeiro critério aí que o Samuel Xavier ganha do Egídio: aproveitamento no passe.
Seguindo aqui, galera, o Egídio, ele tem um aproveitamento de 18% em acertos em cruzamento. Ele acerta em média um cruzamento e meio por jogo, tá? É a média, é claro, né? O 18% o aproveitamento. Sabe de quanto é do Samuel Xavier, galera? 4%. 0,1 cruzamento certo de média que o Samuel Xavier tem por jogo. A gente chegou a fazer, a torcida tricolor chegou a fazer faixa pro Egídio, né? Como é que faz filho se não sabe cruzar? E o Samuel Xavier, que tem 4% de aproveitamento nos cruzamentos. Eu tenho certeza que essa informação tá te surpreendendo agora, né? É o mesmo número de jogos, galera. 15, ok? Se o Egídio sabe fazer filho porque não sabe cruzar, e o Samuel Xavier? Continuando aqui, o Egídio tem em média uma interceptação por jogo. O Samuel Xavier, 0,9, tá? 0,9 interceptação por jogo. Número bem parecido, né? O Egídio tem em média 1,1 corte por jogo. Cortar a bola do adversário. O Samuel Xavier já melhorou esse número, tem 1,9. Ou seja, ele faz mais cortes do que o Egídio. O Egídio tem 0 erro capital no Campeonato Brasileiro. O que é erro capital, galera? É aquele erro que quando o jogador erra, origina gol do adversário. O Samuel Xavier já cometeu um pênalti nesse Campeonato Brasileiro que foi convertido pelo adversário, tá? Média no SofaScore, no aplicativo Footstats e um aplicativo pago, tá? Que são onde eu tiro as minhas médias das notas, das participações de jogadores na partida. Egídio, 7,10. Samuel Xavier, 6,74. O Egídio é o quinto melhor jogador desse elenco do Fluminense. Ele é o quinto jogador mais bem avaliado no Campeonato Brasileiro. O Samuel Xavier, agora senta na cadeira aí, vai. É o 22º. 22º, tá? É o jogador número 22 mais bem avaliado dessa equipe do Fluminense. Acha que acabou por aqui? Não. Vamos agora aos reservas, né? Ditos reservas que hoje, por um acaso, são titulares, tá? Danilo Barcelos pela esquerda e Calegari pela direita. Vamos pro X1 deles? Vambora, galera. O Calegari tem 2 jogos a mais, tá? Ele fez 10 jogos no Campeonato Brasileiro, enquanto o Danilo Barcelos fez 8. Ok? O Danilo Barcelos já participou 2 vezes da seleção da rodada, assim como o Egídio. O Calegari, nenhuma, tá? O Danilo Barcelos não marcou nenhum gol. Calegari também não. O Danilo Barcelos tem 4 assistências. O Calegari, nenhuma. O Danilo Barcelos, ele já criou 3 grandes chances de gol. O Calegari apenas uma, ok? Seguindo aqui, o Danilo Barcelos, ele tem um passe decisivo por jogo. O Calegari tem 0,9. Igual, tá? Mesma coisa. O Danilo Barcelos tem 76% de aproveitamento nos passes. O Calegari, 83%. Superior, tá? O Danilo Barcelos tem um aproveitamento de 27% nos cruzamentos. Só para vocês terem uma ideia, galera, quando a gente fala em 27%, quando você pensa no 100, você fala assim, pô, tá muito mal, né? Os melhores laterais esquerdos do mundo têm um aproveitamento, em média, de 30% a 32% de aproveitamento nos cruzamentos, tá? Então, 27% não é uma marca ruim. O Danilo Barcelos, ele acerta, em média, 1,8 cruzamento por jogo, tá? Comparado ao Egídio, que é de 18%, o Danilo Barcelos cruza melhor. Comparado com o Samuel Xavier, de 4%, o Danilo Barcelos cruza melhor. Agora, quer saber a comparação com o Calegari? 11%. 0,1 cruzamentos por jogo de acerto, tá? Ou seja, os laterais direitos não acertam cruzamento. Não acertam cruzamento. Nem o titular, nem o reserva, ok? Mas vamos continuar aqui no X1. O Danilo Barcelos tem uma média de 2 interceptações por jogo. Já o Calegari, 1,7, ok? Seguindo, o Danilo Barcelos tem uma média de 2 cortes por jogo. O Calegari tem de 1,4, ok? 0 erro capital para o Danilo Barcelos. 1 erro capital para o Calegari. Aquele pênalti cometido contra o Grêmio que nos tirou aí
Um pontinho, era pra gente estar com um ponto a mais na tabela, porque foi o último lance da partida, um pênalti infantil que o Calegari cometeu, que deu a vitória ao Grêmio, tá? O Danilo Barcelos é o melhor jogador do Fluminense nos aplicativos de estatísticas em relação à média, tá? Ele em 8 jogos, ele é o jogador mais regular dessa equipe com a nota mais alta. Eu sei que você está se surpreendendo com isso também. Eu também me surpreendi, mas essa é a realidade. Já o Calegari é o 9º melhor jogador do elenco do Fluminense mais bem avaliado. Média do Danilo Barcelos no Campeonato Brasileiro, 7,05, ok? Do Calegari, galera, 6,78, ok? X1 feito, lateral titular com titular, reserva com reserva. Ou lateral com maior número de jogos e laterais com menor número de jogos. Até porque os titulares hoje são os considerados reservas, digamos assim, né? Agora vamos lá, galera. Vamos fazer a comparação agora, somado os dois, né? A gente passou um ano inteirinho falando que a lateral esquerda era o problema, o Fluminense precisava contratar, e lateral direita a gente simplesmente tampava os olhos. Vamos ver agora. Somado o resultado dos dois, ok? Calegari e Samuel Xavier, Danilo, Barcelos e Egídio. Agora o resultado somado. Da lateral esquerda, 4 participações na seleção da rodada do Campeonato Brasileiro. Lateral direita, nenhuma. 0 gol marcado por ambos. Ninguém marcou gol, tá? Lateral esquerda, 6 assistências. Ou seja, 6 gols do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro saíram dos pés dos nossos laterais esquerdos. Sabe quantos gols do Fluminense saíram dos pés dos nossos laterais direitos? Nenhum. 7 grandes chances criadas pelos nossos laterais esquerdos. Sabe quantas grandes chances criadas pelos nossos laterais direitos? Uma. 2,3 passes decisivos por jogo. Da lateral esquerda. Lateral direita, 1,1. É, galera, surpreendente, né? 78,5% é média de acerto nos passes. Aqui é média, tá? 83%. Se tem uma coisa que a lateral faz melhor, a lateral direita, ligeiramente superior, é acertar mais passes, tá? Cruzamentos certos por jogo, somado Danilo Barcelos e Egídio, 3,3 cruzamentos certos por jogo. Lateral direita, senta aí agora, senta e bebe uma água, 0,2. 0,2. Como é que você pode chamar alguém de lateral profissional se o cara não sabe cruzar uma bola? 0,2 somado os 2 laterais direitos do Fluminense. Não é à toa que não tem nenhuma assistência, né? Vamos lá, seguindo. Acha que acabou? 3 interceptações por jogo da lateral esquerda. Lateral direita, 2,6, tá? 3,1 cortes por jogo da lateral esquerda. 3,3 da lateral direita, ligeiramente superior, tá? 0 erro capital da lateral esquerda, ou seja, o Fluminense não sofreu gol por um erro grosseiro, ou um gol contra, ou um pênalti cometido, ou uma falha bizarra. Lateral direita, 2 erros capitais. Cada um deles, Calegari e Samuel Xavier, cada um já cometeu um pênalti que originou o gol do adversário, tá? Média da nossa lateral direita, 7,075, ou seja, a gente pode considerar que a nossa lateral esquerda é uma média 7, tá? Não é aquela média 6 que eu sempre falo para vocês. O time do Fluminense é cheio de jogador nota 6. Lateral esquerda tem 2 jogadores que somados dão uma média 7,075. Média da lateral direita, 6,76. 6,76. Então, assim, galera, eu fiz questão de fazer esse levantamento para vocês, tá? Porque eu, assim como vocês, tenho essa perseguição, entre aspas, esse negócio com a lateral esquerda. Tem que contratar lateral esquerda, E parece que tinha uma venda nos nossos olhos que não faziam a gente enxergar que a lateral direita é completamente ineficiente. Tanto apoiando, tanto criando, quanto marcando, tá? Tanto ofensivamente quanto defensivamente, os números da lateral esquerda são muito melhores do que da lateral direita, tá?
Eu levo a crer que isso tudo aconteceu porque o Caio Paulista, no seu auge, e agora o Luiz Henrique, principalmente quando o Roger era o treinador do Fluminense, e tanto o Caio Paulista quanto o Luiz Henrique jogavam de secretários de lateral, eles reforçavam essa marcação, tá? Então, se você pegar os números defensivos do Caio Paulista e do Luiz Henrique, vocês vão ver que eles vão ter números superiores aos nossos laterais, porque eles voltavam. A função principal dos nossos pontas era marcar, era defender e depois apoiar. Ou seja, o Caio Paulista e o Luiz Henrique, eles faziam a função defensiva do lateral, davam aquele primeiro combate e depois apoiavam na frente. Então, assim, faziam a função do lateral. Então a gente não enxergava a ineficiência dos mesmos. Porque não fazia, não fede nem cheira. É a famosa água de salsicha, né? Tá ali, é como se não tivesse. Não cria, não apoia, não tem assistência, não se destaca e compromete. Porque cada um deles cometeu um pênalti. E eu já tinha dito isso pra vocês aqui em alguns pós-jogos, né? Ai, se fosse o Egídio que tivesse feito o pênalti que o Calegari fez contra o Grêmio. Ai, se o erro grosseiro do Samuel Xavier tivesse sido o Danilo Barcelos. A gente estava execrando os caras nas redes sociais. Né, galera? Então, assim, aqui no canal Sentimento Tricolor, eu sempre falo isso pra vocês. Aqui não tem hater de jogador, não tem perseguição, não tem nada. O jogador vai bem, a gente apoia. O jogador vai mal, a gente critica. E eu, por estudar muito os jogos do Fluminense, o time e tudo mais, eu já tava com essa percepção que tinha alguma coisa de errado. Quando eu sentei para estudar os números, tá aqui a prova para vocês, tá? A partir de agora, tirem as suas conclusões. Se você quiser continuar falando que o Egídio e o Danilo Barcelos são piores do que o Samuel Xavier e o Calegari, ok, não tem problema nenhum. Mas, na minha opinião, contra fatos não há argumentos. Isso faz do Danilo Barcelos e o Egídio excelentes jogadores? Não. Não é isso que eu tô falando, tá? Mas o que me leva a crer que o Fluminense ele não tem que contratar para a próxima temporada só para a lateral esquerda. Ele tem que contratar para ambas as laterais. E se tiver que ter uma prioridade, que seja a lateral direita, tá? Até porque o Calegari não é lateral, ele é volante improvisado, por isso que ele não sabe cruzar, tá? Mas aí é aquele outro ponto, né? Se ele se propõe a jogar de lateral, se ele aceita fazer aquela função, ele tem que treinar e melhorar no cruzamento. Não tem jeito, ele tá jogando de lateral, André, mas ele não é. Mas ele aceitou estar ali. Então ele tem que melhorar o cruzamento. Não pode dois laterais somados ter 0,2 cruzamentos certos por jogo. Ou seja, eles não cruzam. Eles não cruzam. Então não é só o Egídio que sabe fazer filho mesmo sem saber cruzar, não, galera. Isso vale, na verdade, para os nossos laterais direitos também. Tá? Isso foi uma brincadeira, né? Uma frase. Alguns acharam grosseira, outros levaram na esportiva, enfim. Eu só tô citando isso porque no dia do protesto fizeram pro Egídio. Por que não fizeram pro Samuel Xavier e pro Calegari também? Já que eles cruzam e têm desempenho muito pior do que os nossos laterais esquerdos. Né? Essa é a questão. Esse foi o objetivo desse vídeo. Fluminense para a temporada 2022 tem que contratar 2 laterais, no mínimo. Um titular para a esquerda, um titular para a direita, mas se tá sem grana, sem opção no mercado, na minha opinião, lateral direita é a prioridade. Porque o Samuel Xavier é horroroso, os números mostram isso, é o 22º jogador mais bem avaliado dessa equipe do Fluminense. Ou seja, você pega a equipe titular, pega a equipe reserva, ele é o pior, como se fosse o último mais bem avaliado da equipe reserva. É quase um terceiro reserva. Não tem condições nenhuma de estar na lateral direita do Fluminense. E o Calegari, eu quero demais ver ele sendo utilizado na volância do ano que vem. Espero que o Fluminense acabe com esse negócio de ir em busca de volante no mercado, que a gente não precisa. Eu tenho certeza que o Calegari ali, ele vai ter um desempenho muito parecido que tem o Martinelli, que tem o Nonato. Porque ao invés de pagar 13 milhões no Nonato, não utiliza, não testa pelo menos o Calegari naquela função ali. Eu tenho certeza que vai desempenhar um papel muito parecido, tá? Então, esse é o objetivo desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, deixa um comentário, compartilha, tá? Eu vou tentar passar esse vídeo aí pro Pedro Rangel, se ele quiser transformar isso aqui em matéria, se ele quiser melhorar esse scout que eu fiz aqui, esse comparativo. Mas, modéstia à parte, eu achei que ficou um trabalho bem legal, porque vai dar uma clareada na mente da torcida do Fluminense. Repito, se depois disso você quiser continuar achando que a lateral esquerda é pior, ok, é direito seu. Mas, na minha opinião, contra fatos não há argumentos. Beleza, galera? Fiquem com Deus, um forte abraço e saudações tricolores.